Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? Hoje nós daremos início, né, a um novo assunto aí, vamos falar sobre um tópico de química muito importante, um conteúdo que é muito cobrado no Enem, nos principais vestibulares, que é o conteúdo sobre forças intermoleculares, tá? Então, nessa mini aula de hoje, nós falaremos, né, sobre alguns aspectos gerais sobre as forças intermoleculares e trataremos mais especificamente dos dois primeiros tipos de forças intermoleculares, que é o do tipo dipolo induzido e dipolo permanente. Tá? E na próxima mini-aula a gente aborda os outros dois tipos, tá joia? Bom, espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie aí no estudo de vocês. Bora lá então começar a nossa mini-aula? Bom, eu já inicio com a pergunta, né? O que são forças intermoleculares? A gente precisa primeiro definir, né? O que vem a ser as forças intermoleculares? Pessoal, as forças intermoleculares, o próprio nome já sugere, né? São forças de atração que ocorrem entre as moléculas, né, das substâncias quando elas se encontram nos estados sólido ou líquido, tá? Essas forças, elas são responsáveis por manter as moléculas, né, das substâncias moleculares unidas, tá? Caso não houvesse as forças intermoleculares, né, não haveria substâncias moleculares no estado sólido e no estado líquido, porque essas forças são as responsáveis por manter as moléculas unidas, tá? Bom, no primeiro momento aqui, a gente precisa já prestar atenção no seguinte, as forças intermoleculares pode acontecer também de algum exercício, né? Ela aparecer com esse nome aqui, ligação intermolecular, né? Então, nesse sentido, a gente precisa diferenciar a ligação intramolecular de ligação intermolecular. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso na parte de ligações químicas, tá? Mas eu vou retomar essa diferenciação aqui que é muito importante. Pessoal, ligação intramolecular é aquela que ocorre entre a molécula, tá? Aqui dentro da molécula. É o que nós chamamos de ligação química, ligação interatômica. No caso aqui de uma molécula de HCl, de ácido clorídrico, por exemplo, a ligação entre o hidrogênio e o átomo de cloro é uma ligação intramolecular. Ela é dentro da molécula. Não é esse tipo de ligação que nós trataremos na mini aula de hoje, tá? Bom, agora quando eu tenho a ligação entre as moléculas, ou seja, uma ligação intermolecular, aí sim é o tópico da nossa mini aula de hoje, são as forças intermoleculares. Então, as forças intermoleculares são essas forças aqui, que atuam, o quê? Fazendo com que as moléculas, né, de uma substância, elas fiquem unidas. São as forças responsáveis por manter as moléculas unidas, tá? Quando uma substância encontra-se em estado sólido e líquido, tá? Uma coisa que merece ser destacada aqui é que as ligações intermoleculares, elas são muito mais fracas do que as ligações intramoleculares. Então, prestem bem atenção. Quando eu falo em ligação intramolecular, eu estou falando de ligação química, ligação covalente. Agora, quando eu falo de ligações ou forças intermoleculares, eu estou falando de forças que são muito mais fracas, tá? E que atuam o quê? Unindo as moléculas de uma substância molecular, ok? Então, não confundam ligação intramolecular com ligação intermolecular. Ligação intermolecular é a mesma coisa que força intermolecular. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares. Primeiro, nessas forças, elas são responsáveis, né, pelos três estados físicos da matéria. Conforme a gente vai ver no slide ali mais à frente, vocês vão ver que se não fossem as forças intermoleculares, haveria apenas um estado físico, que seria o estado gasoso. Como existem as forças intermoleculares, a gente tem ainda, né, os estados sólido e líquido, que eles só são possíveis de existir porque existem as forças intermoleculares. Bom, um outro ponto muito importante sobre as forças intermoleculares são elas que determinam as mudanças de estado físico. Por exemplo, quando eu pego um pouquinho de água lá, líquida, e começo a aquecer ela, né? Para que essa água líquida ela passe para o estado gasoso, o que eu preciso? Eu preciso aquecer, eu preciso fornecer energia. E essa água líquida, ela só vai passar para o estado gasoso, as moléculas de água líquida só vão passar para o estado gasoso quando essas forças intermoleculares forem rompidas. Ou seja, quando eu conseguir temperatura suficiente para promover a quebra dessas forças, dessas ligações, e a molécula passa então para o estado gasoso, tá? Então, quando a gente fala de mudança de estado físico, a gente está falando em quê? Em quebra de forças intermoleculares. Bom, um ponto importante também, né? As forças intermoleculares são divididas em 4 tipos principais que nós veremos detalhadamente, cada um deles. Nessa primeira mini-aula, nós veremos 2 primeiros tipos, dipolo induzido e dipolo permanente. E na outra mini-aula, nós falaremos sobre os outros 2 tipos, que é a ligação de hidrogênio e as interações do tipo íon-dipolo, tá? Bom, como eu disse, as forças intermoleculares, elas são também conhecidas por
ligações intermoleculares, ou seja, ligações entre as moléculas de uma substância, ok? Bom, eu já até falei um pouquinho sobre isso daqui, mas eu reforço a importância das forças intermoleculares. Os estados sólido e líquido, eles só existem porque nós temos as forças intermoleculares atuando sobre as moléculas, fazendo com que elas sejam unidas. Se vocês pegam, por exemplo, aqui uma substância no estado gasoso, ó, observem que as moléculas dessa substância aqui, elas encontram-se soltas, ou seja, eu não tenho força aqui de atração entre as moléculas. Cada molécula está ali solta de forma isolada, tá joia? Agora, quando eu passo para o estado líquido, eu observo o quê? Que essas moléculas, elas encontram-se ali mais próximas. Então, quando eu estou no estado líquido e no estado sólido, a gente tem o quê? A gente tem as forças intermoleculares que atuam atraindo essas moléculas, mantendo elas unidas. Se as forças intermoleculares não existissem, haveria apenas o estado gasoso, que é aquele, né, em que as moléculas encontram-se totalmente soltas. Conseguem perceber aqui, ó, que no estado líquido eu tenho aqui as forças atuando de forma mais efetiva, eu tenho as moléculas aqui, né, mais ligadas umas às outras, ao contrário do estado gasoso. E já no estado sólido, essa força ela é ainda mais intensa. Se vocês observarem uma substância no estado sólido, né, as moléculas dela vão estar muito mais unidas, vão estar muito mais fortemente atraídas umas às outras do que no estado líquido. Então, as forças intermoleculares são importantes porque elas possibilitam a existência de substâncias no estado sólido e também no estado líquido, ok? Bom, outra questão, né, da importância das forças intermoleculares, né? Como eu disse, as mudanças de estado físico, elas envolvem o fortalecimento ou o enfraquecimento dessas forças intermoleculares, de forma que a gente, para promover, por exemplo, a passagem do estado gasoso para o estado líquido para o estado sólido, ou qualquer outra transição ali, a gente precisa o quê? Influenciar essas forças intermoleculares, ou a gente precisa fortalecer essas ligações ou enfraquecer. Se vocês tomarem como exemplo aqui o estado gasoso, olha só, uma substância, imagina a água, no estado gasoso, as moléculas de água estão completamente soltas, né? Se eu promovo ali, ó, por exemplo, se eu coloco essa água, né, eu diminuo drasticamente a temperatura aqui dessa água no estado gasoso, vocês vão ver que as moléculas começam a se aproximar. E quando essas moléculas se aproximam, né, começa a existir entre essas moléculas as forças intermoleculares, que vão manter elas unidas, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma substância líquida, água líquida, pego um pouquinho de água e coloco no congelador, eu vou promover um maior fortalecimento ainda dessa união, né? As moléculas de água no estado líquido, quando eu pegar um pouquinho de água e colocar no congelador, as moléculas vão se aproximando, de forma que as forças intermoleculares, né, sobre essas moléculas vai ficar ainda mais forte, fazendo com que essa substância passe para o estado sólido, tá? Então, quando a gente está falando em mudança de estado físico, basicamente vai haver ou fortalecimento ou enfraquecimento dessas ligações intermoleculares. Quando eu passo do estado gasoso para o estado líquido, a gente tem o quê? A gente tem um fortalecimento, né? Na verdade, aqui no estado gasoso as moléculas estão completamente soltas. Passei para o estado líquido, eu já começo a ver ali, né, as forças intermoleculares atuando. Quando eu passo do estado líquido para o sólido, essas forças se intensificam ainda mais, de forma que as moléculas ficam ainda mais unidas. Agora, se eu faço o caminho contrário, ó, se eu estou passando do estado sólido para o estado líquido, eu estou enfraquecendo as ligações. O estado sólido das moléculas estão bem coladinhas, ou seja, as forças intermoleculares são bem intensas. Quando eu passo para o estado líquido, elas começam a se enfraquecer, né? E se eu pego essa substância aqui no estado líquido e promovo, por exemplo, começo a aquecer ela aqui, a gente vai ver que vai acontecer uma separação tão intensa, né, das moléculas, que as moléculas vão passar para o estado gasoso, tá? Então, quando a gente fala em forças intermoleculares, ela interfere totalmente, está diretamente relacionada às mudanças de estado físico. Basicamente, para uma substância passar de um estado físico para o outro, eu preciso ou enfraquecer ou então fortalecer essas forças intermoleculares, tá joia? Bom, então vamos falar sobre os tipos de forças intermoleculares. Deixa eu voltar aqui, né? As forças intermoleculares, como eu já adiantei para vocês, elas são divididas em 4 tipos. Hoje nós veremos nessa mini aula aqui o primeiro tipo de polo induzido e o segundo de polo permanente, tá? E na outra mini aula nós falaremos sobre as ligações de hidrogênio e as interações do tipo íon dipolo. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, então. O que seriam, né, as forças do tipo de polo induzido? Essas forças elas são conhecidas também como forças de London, tá? Em homenagem ao cientista que descobriu essas forças, né, o London. Elas atuam sobre moléculas apolares. O que significa isso?
Se eu tenho, por exemplo, a molécula de H2, Cl2, o próprio metano, né, CH4, CO2, o tipo de força que vai unir as moléculas dessas 4 substâncias aqui e várias outras é esse tipo aqui, as forças de polo induzido, tá? São forças intermoleculares muito fracas. Na verdade, são as forças intermoleculares mais fracas que existem, tá? Porque elas são, como o próprio nome sugere, elas são de polo induzido, né? Elas atuam sobre moléculas apolares. Então, eu não tenho ali uma distribuição desigual dos elétrons. Eu estou falando de moléculas apolares, né? Que não tem um polo ali propriamente dito, tá? Se a gente observar aqui, por exemplo, a molécula de H2, ó, então eu tenho aqui a molécula de H2, né? Ela é formada pela ligação entre 2 hidrogênios. Então, é uma molécula que ela é o quê? Ela é apolar. Ela não tem nem polo positivo, nem polo negativo. Só que o que acontece? Apesar dessa molécula não ter polos, né, ali estabelecidos, ela, quando uma molécula de hidrogênio se aproxima de outra molécula de hidrogênio, acaba acontecendo o que nós chamamos de uma indução, tá? De forma que essa molécula aqui, ela vai induzir uma distribuição desigual ali dos elétrons, promovendo o que nós chamamos de dipolos induzidos. Ou seja, a molécula ela não tem o polo positivo nem negativo, mas quando eu aproximo duas moléculas, uma vai estar induzindo o aparecimento desse polo negativo e positivo na outra molécula, tá? Então, essas forças elas vão acontecer, né, quando as moléculas encontram no estado sólido e líquido. Como nós vimos, no estado gasoso, as moléculas se encontram totalmente soltas. Mas vamos entender aqui como é que isso acontece? Ó, de que forma que acontece a força do tipo de polo induzido? Como que a gente observa esse tipo de força? Primeiro, pessoal, uma molécula polar, apesar dela não ter polos, né, nem polo positivo nem negativo, com a movimentação dos elétrons ali dentro dessa molécula, pode acontecer de momentaneamente essa molécula ficar polarizada. Os elétrons ficam ali em constante movimento, de forma que vai ter um momento que aqui eu vou ter os elétrons desse lado aqui, e daqui eu vou ter menos elétrons, que significa desse lado aqui eu vou ter uma carga negativa e daqui uma carga positiva. Consegue perceber que é uma coisa momentânea, uma coisa que nós chamamos de indução, né? Induzido. Não é um dipolo permanente, é um dipolo momentâneo, tá? Então, imagine aqui, ó, que nessa molécula aqui, a polar pode ser a própria molécula de H2 mesmo, tá? Vou considerar como exemplo a molécula de H2. E aqui também a molécula de H2. Então, imagine que em um determinado momento, os elétrons estão se movimentando e eles estão mais desse lado aqui, ó. O polo negativo e esse polo aqui vai ficar positivo. Quando essa molécula aqui, ela se aproximar de uma outra molécula de hidrogênio, o que vai acontecer? Vai haver uma formação de um dipolo induzido. De forma que essa carga negativa aqui vai promover o quê? O afastamento dos elétrons dessa molécula, fazendo com que esse lado aqui fique positivo e esse negativo. Tudo isso de forma induzida. Como a gente está falando em indução, ou seja, não tem um dipolo ali propriamente dito formado, ele é gerado por algum momento, né? Ele é gerado momentaneamente. Esse tipo de força é um tipo de força intermolecular muito fraco, né? Porque ele é momentâneo, ele não é um dipolo ali que está ali presente na molécula o tempo todo, tá? Então, esse tipo de atração aqui entre as moléculas é um tipo de força, né, muito fraca, pouco intensa, e que mantém as moléculas de substâncias apolares unidas, tá? Então, é um tipo de força muito fraca, que vai atuar sobre moléculas apolares. Quais são as consequências disso, né? Dela atuar sobre moléculas apolares e, consequentemente, é um tipo de força mais fraca. O que vai ser uma consequência? Uma das consequências, né? As substâncias, né, cujas moléculas são unidas por força do tipo de polo induzido, em geral, elas vão apresentar o quê? Baixos pontos de ebulição. Por quê? Bom, se são forças muito fracas, significa que eu vou gastar pouca energia para poder separar essas moléculas. Né? Eu vou precisar de uma baixa temperatura para poder promover a separação dessas moléculas. E por isso, geralmente, essas substâncias como o metano, o H2, o gás carbônico, o gás cloro, né, o BF3, em geral, essas substâncias, por apresentar esse tipo de força que é muito fraca, né, a temperatura ambiente, elas ocorrem como substâncias gasosas, elas se encontram no estado gasoso. Por quê? Porque são forças tão fracas que a temperatura ambiente já é suficiente, ó, para poder romper essas ligações entre as moléculas de oxigênio. Se eu romper essas ligações entre as moléculas de oxigênio, eu vou ter moléculas isoladas. Quando eu tenho moléculas isoladas, que tipo de estado físico eu tenho? Estado gasoso, tá? Então, essas forças de polo induzido, elas são muito fracas. Então, elas podem ser rompidas com baixa temperatura. Né? Por isso,
Substâncias como metano, H2, CO2, Cl2, BF3 são gasosas mesmo a temperatura ambiente, tá? Porque são forças muito fracas que atuam sobre essas moléculas. Bom, um ponto muito importante, né? A questão das forças intermoleculares, elas não se restringem, né, às substâncias moleculares, né, dentro do contexto. Elas apresentam-se aí em diversas situações do nosso cotidiano, né? Então, eu lancei aqui uma pergunta que vai soar mais como uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam como que é possível a lagartixa, como é que a lagartixa consegue escalar a parede e andar no teto mesmo estando de cabeça para baixo? Bom, a explicação dessa possibilidade, né, desse feito aí que as lagartixas conseguem, é forças intermoleculares do tipo de polo induzido. Tá? Em 1960, o cientista alemão ele sugeriu que as lagartixas, né, elas conseguiam andar pelas paredes devido a um tipo de força atrativa que existia entre as patas da lagartixa e as paredes, né, a superfície onde as lagartixas estão andando, né? Então, foi observado que essa força atrativa ela era estabelecida entre as moléculas da pata da lagartixa e a parede. Bom, alguns anos depois, descobriu-se que essa interação que ocorre entre as moléculas que estão ali nas patas da lagartixa e a parede, por exemplo, são forças do tipo de polo induzido, ou forças de London. Olha aí uma aplicação, então. As forças do tipo de polo induzido são as que permitem o quê? Com que as lagartixas consigam escalar paredes, consigam andar, inclusive, de cabeça para baixo no teto. Né? Porque nas patas das lagartixas, né, nós temos aqui a produção de substâncias cujas moléculas são apolares, e quando essa lagartixa ela encosta na superfície, como é o caso de uma parede, o teto, né, são estabelecidas forças do tipo de polo induzido entre a pata da lagartixa e a parede. Olha que bacana aí, ó, que interessante, né? Bom, já que falamos das forças do tipo de polo induzido, acho que podemos, né, para o segundo tipo de força intermolecular, que é o dipolo permanente. Ó. Esse tipo de força ele é conhecido também como dipolo-dipolo. Vocês podem ver, né, pode aparecer para vocês ou como dipolo permanente ou como dipolo-dipolo. É o mesmo tipo de força, tá? Só muda o nome. Bom, um ponto interessante, né? Esse tipo de força intermolecular atua sobre moléculas polares. Olha como que eu já mudei. Molécula polar, o tipo de força vai ser dipolo induzido. Moléculas polares, a gente tem aqui dipolo permanente, tá? Bom, um ponto importante sobre esse tipo de força, elas são cerca de 10 vezes mais fortes, né, do que as forças de London, do que as forças do tipo de polo induzido. Então, são interações muito mais fortes do que as que nós vimos anteriormente, tá? Porque elas atuam sobre moléculas polares. Então, quando eu tenho uma molécula polar, né, se ela é polar, eu já vou ter dois polos ali permanentes, né? Eu vou ter um polo negativo e um polo positivo. E essas moléculas vão interagir de forma a formar esse tipo de força aqui, que é a chamada força de polo permanente, tá? Bom, por que esse nome? Por que é de polo permanente? Por que desse nome, né? Bom, o polo negativo de uma molécula vai atrair o polo positivo da molécula vizinha, gerando assim um dipolo permanente. Então, se eu tenho aqui uma molécula, por exemplo, de HCl, do ácido clorídrico, né, como o átomo de cloro ele é mais eletronegativo, significa que os elétrons vão estar mais próximos dele. Então, aqui eu tenho um polo negativo. E se eu tenho os elétrons mais próximos do cloro, eu vou ter os elétrons menos próximos do hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ficar com uma carga aqui, né, com um polo positivo. Então, imagine que eu tenho aqui várias moléculas de HCl, tá? No estado líquido ou no estado sólido, né? De que forma que essas moléculas vão interagir? De que forma que serão formadas as forças intermoleculares aqui? Da seguinte forma, o polo negativo de uma molécula vai atrair o polo positivo da outra molécula. O polo negativo da molécula vai atrair o polo positivo da outra molécula e assim sucessivamente, tá? Por isso que esse tipo de força é chamado de polo permanente. Nós temos moléculas polares, né? Então, se a molécula é polar, eu já tenho ali um polo positivo e um negativo. E essas moléculas vão interagir de forma que o polo negativo de uma vai atrair o polo positivo de outra, tá? Bom, em que casos, né? Para quais moléculas eu vou observar esse tipo de força aqui? Para moléculas polares, como HCl, né? O ácido clorídrico, HBr, ácido bromídico, o CO, que é o monóxido de carbono, o clorofórmio, que é o CHCl3, o trióxido de enxofre, que é o SO3, dentre outras, tá? Nesse caso aqui, ó, como os dipolos são permanentes, ou seja, eles não são induzidos, eles já estão ali na molécula, a molécula já tem essa separação em polo positivo e negativo, esse tipo de força é muito mais intensa do que as forças de London, né? Do que as forças do tipo de polo induzido, tá? Então, concorda?
Concorda comigo que eu vou precisar de uma maior energia para poder separar essas moléculas, mais do que para moléculas apolares? Bom, isso é uma das consequências, ó. Como são forças mais intensas, né, do que as forças de London ou de polo induzido, as forças de polo permanentes, elas levam a um aumento nos pontos de fusão e ebulição da substância. Por quê? Ó, como são forças mais intensas, eu vou precisar de uma temperatura maior para poder promover o quê? A separação das moléculas. Se vocês observarem aqui, é uma comparação ao ácido clorídrico, tá? HCl é a fórmula dele. Então, eu tenho aqui uma molécula polar, né? Cloro é mais eletronegativo, então aqui eu tenho o polo negativo. Hidrogênio é o menos eletronegativo, então eu tenho aqui o polo positivo. Se eu pego esse composto aqui, HCl, vocês vão ver que a temperatura de ebulição dele é de 50,5 graus Celsius, ou seja, eu aquecendo essa substância aqui, o HCl, quando chegar em 50,5 graus Celsius, ele vai passar para o estado gasoso, ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Agora, quando eu pego uma molécula de Cl2, cloro, né, eu tenho uma molécula aqui nesse caso, que é uma molécula o quê? Apolar. Como eu tenho aqui se ligando dois átomos iguais, né, Cl e Cl, eu não tenho diferença de eletronegatividade. Então, é uma molécula polar, de forma que eu não tenho um polo positivo e um polo negativo. O tipo de força que atua aqui, então, são forças de London, né, ou forças do tipo de polo induzido. Observa a diferença na temperatura de ebulição. Ó. Olha só, no HCl, a temperatura de ebulição é 50,5 graus Celsius. Né? Para poder promover a passagem do estado líquido gasoso, eu preciso dessa temperatura, 50,5 graus Celsius. Agora, para o Cl2, que é uma molécula polar, e o tipo de força é de polo induzido ou forças de London, a temperatura de ebulição é de menos 35 graus Celsius. Olha, uma temperatura muito baixa. Por quê? Porque para promover a separação entre as moléculas de Cl2 que são apolares, eu preciso de uma energia muito menor do que para promover a separação das moléculas de HCl, que são moléculas polares, tá? Tudo isso consequência, né, do fato das forças do tipo de polo permanente serem mais intensas do que as forças do tipo de polo induzido, ok? Para a gente encerrar aqui, vou colocar como exemplo para vocês, ó, tem aqui uma substância, né, o HBr, uma substância molecular, formada pela ligação entre um átomo de bromo e um átomo de hidrogênio. Como o bromo é mais eletronegativo, eu tenho aqui um polo parcialmente negativo, e aqui sobre o hidrogênio eu vou ter uma carga parcialmente positiva, né? De que forma que haverá aqui a interação das moléculas de HBr quando eles se encontrarem em estado sólido ou líquido? Bom, olha aqui, em verdinho eu tenho o Br, tá? Em branquinho aqui eu tenho o H. Uma molécula de HBr, ela vai interagir da seguinte maneira. O Br de uma molécula vai o quê? Estabelecer aqui força do tipo de polo permanente com o hidrogênio da molécula seguinte. E o hidrogênio dessa primeira molécula aqui vai estabelecer força do tipo de polo permanente com o Br da outra molécula. Dessa forma sucessivamente. No caso do HBr, quando ele se encontra no estado sólido, ele ocorre como um sólido cristalino, porque a estrutura dele, né, a gente observa aqui uma estrutura que forma cristais, né, de forma que as moléculas do HBr estão organizadas dessa forma aqui por conta o quê? Das forças do tipo de polo permanente. Entendido, pessoal? Então, basicamente, fazendo, né, um resumão da nossa mini aula de hoje, nós vimos as forças intermoleculares, são forças que atuam aqui, mantendo as moléculas unidas, né? Essas forças, elas são responsáveis pela existência do estado sólido e líquido, né? No estado gasoso, a gente não tem essas forças atuando, tá? As forças intermoleculares, elas se dividem em 4 tipos principais, de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio e íon de polo. Na mini aula de hoje, nós falamos sobre as forças do tipo de polo induzido, de polo permanente. Qual a diferença? De polo induzido atua sobre moléculas apolares. Por isso, são forças muito mais fracas, tá? De polo permanente, atuam sobre moléculas polares. Por isso, são forças mais intensas. Qual a consequência disso no ponto de fusão e ebulição da substância? Bom, de polo induzido são forças mais fracas, então preciso de menor temperatura. Eu vou ter baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. De polo permanente, são forças mais intensas, então vou precisar de uma maior temperatura. De forma que eu terei maiores pontos de fusão e maiores pontos de ebulição. Ok? Bom, vou encerrando por aqui então. Próxima mini aula a gente fala sobre os outros 2 tipos de forças intermoleculares. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? O conteúdo, as explicações, né? E que de alguma forma essa mini aula auxilie aí no estudo de vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aí. Valeu!